Fala galera, estamos aqui de volta com mais um Além do Óbvio. Eu sou o Fábio Lima, vocês estão cansados de ver minha cara. Estou aqui novamente com o monstro sagrado da economia, Bruno Musa. Fala, meu. Beleza? Beleza. É sempre raro bem. que a gente ficou posto assim, né? É. Um do outro. Não é o primeiro, não, né? Não é o primeiro. A vista é meio ruim, mas beleza. Né? E aí, meu? Hoje a gente tem um episódio muito bacana aqui. Hoje a gente vai falar sobre imigração na Europa. Tá pegando fogo, hein? Tá pegando fogo. E aí tá dando até um calorzinho lá, regimes de direita com apelo, voltando. Crescendo. Na Itália, em outros lugares também. Estamos com um convidado aqui, que a gente vai anunciar ele logo mais, mas antes, vamos falar aqui de quem ajuda a fazer a gente Só que acontecer. né? Que são os nossos patrocinadores. Primeiro deles aqui, nosso glorioso Strobel América, Gustavão, parceiro nosso aí já de alguns meses. Strobel América é basicamente uma consultoria que te ajuda a ir legalmente para os Estados Unidos através de um green card. Tá? Então, se você tem 5 anos de formado, se você já é graduado, você é elegível, você pode ser elegível a um green card. E aí nós vamos deixar aqui na tela, no link abaixo aqui, tem o QR Code aqui do lado, e no link aqui a gente está deixando um teste de elegibilidade que o Gustavo mandou pra gente. Então você vai entrar lá, você vai preencher 20 perguntinhas, são perguntas objetivas, é um teste que é super rápido, não leva nem um minuto. E no final do teste vai dizer se você é elegível ou não a aplicar. Uma vez que você aplica, aí você passa por todo o processo. Porém, a Strobel América tem um índice altíssimo de assertividade, né? Os caras só entram quando a bola é realmente boa, então você vai ter uma visão honesta, direta e reta de quais são as suas possibilidades. Link aqui embaixo, para quem vem do Além do Óbvio, preenche lá na hora que fizer o contato com eles, escreve que veio do Além do Óbvio, vocês vão ter 5% de desconto. E é isso. Link aqui embaixo, QR Code na tela. E é isso. Strobel América, o seu green card americano. Até porque não tem green card brasileiro, né? Bom ponto, né? E, cara, não é coincidência que quem tem procurado a gente até para apoiar isso aqui, a segunda empresa também tem a ver com tirar brasileiros daqui, daqueles que querem, né? Será que tem uma merda assim mesmo? Cara, tá foda. Assim, você vê que o número de aplicações para tirar o dinheiro daqui nesse último mês tem crescido muito. Aí você é uma experiência viva né? disso, Exato, né? cara. E eu, inclusive, agora, com esse nosso segundo apoiador, a SETI, SETTE, a gente vai deixar aqui o QR Code na tela, o link aqui embaixo. Também quando você clica, tem lá o cupom de desconto do Além do Óbvio. Escreve Além do Óbvio, né? Que aparece que tem o desconto. E eles fazem consultoria para mais de 75 países. Ali é diferente. Você vê, a Strobel América fala de o green card, ou seja, a pessoa que quer ir para os Estados Unidos... Viver o sonho americano. De forma legal. Isso. A SETI, ela faz uma consultoria com você para ver qual ou quais países se adaptam melhor à tua família, à tua necessidade. Ou seja, é uma consultoria além de chegar nesse país, né? Ou seja, chegamos que para você o melhor país é o Uruguai. Então vamos estudar e fazer todo o trâmite até você efetivamente estar no Uruguai. Eu nem te contei isso. Até da última vez o Rafael contou um caso pra gente que eles mandaram uma mulher. Bom, eles mandaram. Rafael é um dos donos da SETI. Eles plotaram todas as possibilidades e foram refinando, e ela foi para Ilhas Maurício. Exato. Pô, nunca ouvi falar. Ilhas Maurício, ele deu o caso outro da República Tcheca, ele deu o caso da Estônia. Cara, então eu, por exemplo, acho que eu nem te contei, semana passada eu dei entrada no meu processo para isso, cara, para tirar a residência fiscal daqui. Então eu tô passando pelo processo de consultoria de lá, entendendo para ver como é que é. Ainda não tem um destino. Eu tô vendo a possibilidade de Uruguai, né? Porque como eu tenho a cidadania espanhola, mas a Espanha você também é tributado aqui, igual aqui, né? Senão até mais. Então não faz muito sentido. Sim. Então, a princípio seria, se desse nesse momento para jogar para o Uruguai, mas está no começo, vamos ver. E então, SETI, o QR Code está aqui, o link está aqui embaixo. E uma frase, já que você mencionou, Rafael, uma frase, ele falou: se o brasileiro médio soubesse como é fácil ir embora do Brasil, esse país já estava quebrado. E é triste falar isso, cara, mas consequências do que vivemos. Então,
É uma frase, uma outra frase que eu li esses dias que é assim: se o estado no qual você tá não é amigável com você, por que eu vou ficar pagando para ele? Eu vou para casa de quem me recebe com braços abertos. Pagando não, né? Sendo extorquido. Exato, cada dia mais. Mas é isso. Um abraço aí pro Haddad. Tamo junto. Tachad. Vamos lá. Estamos aqui com o nosso convidado. Já esteve aqui com a gente numa participação anterior, onde a gente falou da Áustria. O cara tá falando diretamente de Viena. Eric Braga, economista, youtuber. Posso falar que você é youtuber? Claro, pode falar à vontade. Como é que você tá? Tudo bem, tranquilo. E futuramente, para vocês aí, uma notícia aí, a partir de segunda-feira também professor de matemática. Que isso? Pô, que legal, aonde? Aqui numa escola judaica aqui em Viena, que eu me apliquei e tal. Posso contar para vocês também esse processo todo, né, como é que é, né? Eu acho que foi bem interessante aí, o Bruno, né, falou sobre a questão de viajar, de morar, né? E eu acho que o tema de hoje, migração, é um tema que o brasileiro em geral, todo mundo, pelo menos, tem um sobrenome, né, estrangeiro. O próprio Bruno também, da Espanha. O Fábio já morou também em Barcelona, né? O meu é Silva, Portugal. O meu é Silva de Portugal. O meu também, o Eric Feinstein Braga, né? O Feinstein é um sobrenome alemão, judaico, né? E o Braga é um sobrenome português, né? Então, é uma mistura de várias coisas. Então, a gente é uma mistura disso muito, né? E a migração é algo que sempre aconteceu na história da humanidade. A gente migra, né, por questões diversas, né? A gente vê hoje em dia o que está acontecendo no mundo, guerras, conflitos, e as pessoas vão imigrando, né? E aqui na União Europeia, né, a Áustria, que faz parte da União Europeia, não é muito diferente. É um país que cresce em, né, quantidade de pessoas que querem entrar aqui. Eu vou aqui, conforme a gente for conversando aqui no nosso papo, né? Vou trazer para vocês um pouco de números, né? De situações, né, que eu vejo aqui. Gostamos. E eu acho que isso, para o pessoal, fica cada vez mais interessante. E eu acho que a gente consegue combinar, né, o conhecimento que o Bruno traz bastante. Eu acompanho o trabalho do Bruno já há bastante tempo, né? E eu vejo também que ele tenta trazer bastante fatos quando ele fala de economia. Ele traz números, ele viaja, né, presencialmente. Estava lá na Argentina, né? Na eleição do Milei. Então, isso é muito interessante porque eu acho que traz um pouco da voz das pessoas e sai um pouco daquela visão concreta concreta não, aquela visão, sabe, mais seca que a gente vê em jornal, quando a gente conversa com as pessoas, quando a gente vê qual é. E eu acho que as pessoas trazem muito sobre isso, né? E a história da minha... Por que eu estou na Áustria também? Por que eu imigrei para a Áustria? Porque a minha, como eu falei, o Feinstein, né, que é o sobrenome judaico-alemão, é uma coisa que está sempre presente na minha vida. Então, eu tenho uma origem judaica, né? Da parte da minha mãe, da parte do meu pai, não. Mas, nesse caso, a cultura judaica sempre esteve muito próximo de mim. E esse momento que a gente vive agora, né? Por exemplo, vocês fizeram uma super live também sobre a questão de Israel e Palestina. A gente trouxe bastante coisa, né? E tentou mostrar a voz das pessoas. E aqui também, quando a gente vê a população, a gente fala... migração muito grande, né, dos países, principalmente países africanos, países asiáticos, né, que vêm para cá morar na Áustria, por exemplo. Só para os ouvintes assim, entenderem, a Áustria é um país de menos de 9 milhões de habitantes, né? Para a gente entrar assim, o que são 9 milhões de habitantes? Eu pergunto até para o Fábio, né, para o Bruno, o que são 9 milhões, né? Menos que a cidade de São Paulo. Cidade como São Paulo, né? Menos que a cidade de São Paulo. E a cidade, não a grande São Paulo. Cara, 9 milhões é o quê? Um Rio de Janeiro, um grande Rio de Janeiro, talvez? Quando a gente olha, por exemplo, Viena, que é a capital, né? E as pessoas sempre perguntam, poxa, que língua que você fala na Áustria e tal? É austríaco? O que é austríaco, né? É alemão, que é a língua que as pessoas falam, né? E, assim, uma variação do alemão. O alemão é uma língua também muito, muito diferente, né? Quando a gente vai aprendendo, né? E a capital não é Veneza, é Viena, né? Então, as pessoas sempre falam... Isso é de... 8 a cada 10 pessoas perguntam pra mim, você mora em Veneza, né? Sério mesmo? Eu falei, não, Veneza é verdade. Caralho, de fudei. Em Veneza, eu nunca tinha ouvido essa. Eu ouço com tanta frequência que eu falo. Então, tem até uma frase engraçada aqui na Áustria que é There is no kangaroos in Austria. É que não há cangurus na Áustria, porque as pessoas confundem a Áustria com a Austrália, né? Cara, é uma coisa muito
Você me fez lembrar de um negócio aqui absurdo. Eu fui pra Austrália em 2004 e na época, em Goiânia, numa agência, o cara quase emitiu uma passagem para a Áustria. Sim. Você tá de brincadeira. Juro. Se vocês virem a quantidade de pessoas, eu não tenho esse número aqui para trazer para vocês, né? Mas a quantidade de pessoas que viajam errado, de que iam para a Austrália, que vão para a Áustria, é muito bizarro. Pô, geopolítica e geografia é o forte desses caras, hein? Bom que é pertinho, né, meu? Só pega um táxi depois. E a pessoa nem foi pro outro lado. Passagem, né? Nem desconfia. Puta que pariu. Caralho, que louco. Mas assim, a galera é muito ignorante, assim, geograficamente. Tem até um cara que ficou super famoso na Austrália, que ele é australiano, ele entrevistava os caras nos Estados Unidos, perguntando onde era a Austrália. Os caras não sabiam dizer, cara. Nos Estados Unidos. Enfim. E aqui acontece muito também, já falei isso em outro episódio. Eu falo que eu sou de Goiânia, aí o pessoal me pergunta, mas de qual cidade? Falei, caralho, Goiânia é uma cidade. Mas segue aí. Não, é exatamente isso, né? Então, quando a gente analisa, né, por exemplo, vamos falar aqui um pouco da Áustria e expandir um pouco para outros países também, né? Porque a Áustria é um país muito pequenininho, mas e eu vim para cá justamente por isso, né? Porque eu não fiz, né, a consultoria, né, do Bruno falou que ele está fazendo e tal, mas o que eu vim para cá foi o seguinte, foi a questão da língua, que eu já tinha contato com a língua, a cultura alemã também, que era uma coisa que sempre estava próxima, assim, de mim. E vem sempre aquela pergunta, né? Pô, mesmo sendo judeu, como é que você tem a questão da cultura alemã, né? Ou uma pergunta também que eu ouço, que a gente pode falar abertamente sobre isso, né? Poxa, o cara judeu vai morar no país do Hitler, o país em que o Hitler nasceu, por exemplo, né? Então, tem muita coisa que a gente precisa, né? Quando a gente fala de país, que além disso, né? Eu tenho família em Israel, né? E para muitas pessoas não era muito entendível por que um cara, né, vai para lá e não para Israel, por exemplo. Então, isso tem muito a ver com a história, com a cultura, né? A cultura germânica que sempre teve, pela tradição, muitos judeus, né, que moravam, principalmente em Frankfurt. A minha família é de Frankfurt, na Alemanha. Então, era um local que respirava a cultura, que era uma região onde tinha muito comércio, né? Então, tinham muitos comerciantes judeus que moravam lá, e isso era algo muito forte, latente. Obviamente que depois da guerra as coisas foram se modificando, e isso faz parte desse tema, eu acho, da imigração, disso tudo que acontece. Quando a gente olha a população austríaca, né, e eu fiz até um apanhado aqui, a gente fala de uma população de aproximadamente 9 milhões de pessoas, tá? Desses 9 milhões de pessoas, quase 5 milhões de pessoas são católicos, tá? Então a religião majoritária aqui é o catolicismo. 2 milhões de pessoas dizem que não tem uma religião ou uma crença específica. Desse número, 5.400 pessoas se dizem judeus, tá? Muçulmanos, quase 700 mil, né? Protestantes, 350 mil, ortodoxos, né? Que é uma religião, que são também uma outra tradição também que tem aqui, são quase 500 mil pessoas, e tem aproximadamente 500 mil pessoas que não se dizem, que é uma outra minoria, né? Outra religião. Então, quando a gente enxerga a população, né, e a gente olha assim, a Áustria, né, como uma referência, existe uma migração muito grande de pessoas que vêm para cá. Agora, por que as pessoas vêm morar num país como a Áustria? O Bruno sempre traz, né, nos temas, nos assuntos dele, a questão do Brasil, e a gente sabe, né, que o Brasil é um país que está... Né, quando a gente fala de investimento, né, eu trabalho aqui também com investimento, né, com um escritório de investimentos, e produtos financeiros também. Uma parte, né, eu me divido em algumas pessoas, e nessa parte minha, é muito legal porque eu converso com gestores aqui e com o que eles acham de investimento no Brasil, né? E as pessoas, elas têm uma certa vontade de investir no Brasil, daqui de fora, quando a gente vê principalmente o juro, né, o custo, né, o valor do dinheiro, quando as pessoas vão colocar ali no Brasil. E quando eu falo que você consegue ganhar, né, que a inflação no Brasil muitas vezes está mais baixa que na Áustria e na Alemanha, as pessoas não conseguem entender muitas vezes por que a taxa de juros é tão mais alta, né? Porque agora aqui na situação, aqui, só para a gente colocar um pouco o pingo nos is, né? A taxa básica de juros no Brasil, né, é 12,25. Na União Europeia, aqui, os países que fazem parte da zona do euro, né, que são 21 países, a taxa de juros é 4,5, né? Que para eles é um valor absurdo. É um valor absurdo, é um valor assim que
quando eles fazem simulações de situações, por exemplo, de empréstimo, né, 4,5 era aquele valor, sabe, como se fosse o Black Swan, né, o cisne negro, que são situações assim inusitadas que poderiam acontecer. Então eles colocavam aquilo no cálculo. Mas são situações muito raras. E as pessoas têm muita vontade, eu vejo em geral, Bruno e Fábio, essa vontade de investir no Brasil, mas eles têm um pouco de medo das situações. E é engraçado também ver como as pessoas veem, por exemplo, os presidentes do Brasil, né? Então, um ponto assim que eu vejo as pessoas falando assim, agora acabou as queimadas na Amazônia, então o Brasil ficou um país melhor para se investir. E aí e quando a gente vê as estatísticas, a gente vê que não é bem assim que as coisas estão acontecendo, né? Temos agora um conflito ocorrendo ali na Guiana, né, e na Venezuela, que vocês também visitaram também, na Venezuela. Mas é tudo pelo amor, cara. Tá tudo bem com o amor. Tá tudo bem com o amor. Quando são os outros países, é imperialismo, né? Quando é o país, né, que se diz que é a tese socialista, que é o dono da virtude, da razão, ele não é em nome da promessa, né, da nossa terra aumentar, né? Isso eu ouvia muito na questão de Israel, por exemplo, pessoas dizendo não, realmente, né, o Israel é um país imperialista, né? E aí você vê quem são as pessoas que falam isso, né? Eu vejo lá na ONU, você vê os países que falam que Israel é imperialista, você vê a ONU, você vê a Síria, a Turquia, você vê o Irã falando, né, sobre isso, o Iêmen, por exemplo. Então você vê, é uma coisa até engraçada, os países falando sobre isso de coisa. E isso, claro, que afeta nitidamente a migração no mundo todo. E as pessoas buscam locais com mais qualidade de vida. Quando eu vim morar aqui na Áustria, eu busquei qualidade de vida, eu busquei estudar, eu busquei algo que continuar estudando, né? Uns fatos, assim, né, que eu jogo a pergunta para vocês dois aí. Quanto vocês acham que custa estudar, se você tem uma nacionalidade europeia, tá? Da União Europeia, quanto vocês acham que custa por semestre estudar na Áustria? Joga a pergunta para vocês aí. Por semestre, não tô nem por 10k de euro. Cara, depende. Por semestre? Por semestre, Bruno. Cara, eu vou dizer... Eu fiz a minha pós aí, eu fiz a minha pós na Espanha. Eu vou tentar fazer uma correlação com a Espanha, que é bem mais barato que a Áustria. Nós estamos falando de uma pós-graduação? Só para dar um ponto. Você está falando o quê? De graduação? Os dois estão mesmo, aqui tem o mesmo valor. Bom, tem várias universidades. Você está falando uma de ponta? Uma de ponta aqui. Eu vou te falar, acho que talvez eu colocaria hoje uns 10 mil euros ano. Eu falei semestre, mas eu acho que uns 10, 12 anos. Só para os nossos ouvintes aqui procurarem a Universidade de Economia e Business, né? Chama assim, alemão, Wirtschaft Universität Wien, que é WU. Essa universidade que tem uma referência aqui, né, de economia, ela custa 19 euros por semestre. 19 euros? Mas tá subsidiada. Sim. Aí tem aquela história, né, do... Não, mas aí a minha visão foi do ponto de vista de um estudante internacional. 19 euros não é para o cara de fora. Não, se o cara é de fora, por exemplo, o próprio Eric aqui, eu tenho um passaporte alemão. Se eu não tivesse passaporte alemão, eu pagaria 350 euros por semestre para cursar a mesma universidade. Pô, não sabia. Então, isso são coisas, isso é uma informação além do óbvio, né? Talvez. Sim. Então, isso tudo, né? Traz, eu acho que quando a pessoa vai ver, e eu acho que ela tem que entender o objetivo dela. Então, o meu objetivo era continuar a estudar, trabalhar, né? Quando eu estava no Brasil, eu trabalhei muito pouco no mercado financeiro. Quando eu vim para cá, eu comecei a trabalhar mais. Porque aqui é uma área muito mais demandada, né? Tipo assim, é mais necessitada esse tipo de mão de obra, né? E é um país que precisa de muita mão de obra. Então, esse é um dos motivos, né, que faz com que as pessoas venham para cá. Mas esse é o tipo de migração. Quando eu vim para cá, e eu acho que o que eu vai colocar no início, quando eu vim morar para cá, vou morar aqui, em geral, quando as pessoas vêm para cá com passaporte, no caso do Bruno, por exemplo, falando, eu tenho passaporte espanhol para Uruguai, tem facilidade, vamos supor no caso, né? E isso é um tipo de migração legal, que a pessoa está se planejando, né, tudo mais. Existe um grande grupo de pessoas que vêm morar aqui na Europa e vem assim meio que, sabe, com sangue nos olhos e sem nenhum preparo ou quase nenhum preparo. E quando eu falo nenhum preparo, a pessoa não fala direito o alemão, não fala inglês, e ela vai ver qual é.
Não, mas, cara, são dois grandes grupos aí. Tem as pessoas que vêm cobrir uma necessidade do país e tal. Tem aquela imigração que o país até deseja, legal e tal. Mas eu acho que o que tá pegando hoje na Europa, assim, que eu vejo de fora, e você me corrija se estiver errado, é essa migração em massa, ilegal. Ilegal, de países da África, né? Tá colapsando ali a região de Lampedusa da Itália. E eu vi uma matéria da BBC ontem que falava que o grande fluxo ele tá indo, vem pela Itália, porque tem a costa mais próxima ali acho que da Tunísia, e aí absorve muita coisa da África ali, via Itália, e aí inundando França, Áustria, Alemanha, e a própria Itália. E a Espanha sofre muita imigração, por exemplo, do Marrocos. E aí, cara, várias matérias recentemente, aí, principalmente do primeiro-ministro italiano na época, aí, falando que, cara, é um problema, assim, que não tem a menor solução, que é um negócio, não adianta você mandar os caras voltarem, entrevistando imigrante, assim, pega o cara, você vai mandar o cara voltar, o cara, já chegou lá no território, e se voltar, o cara vai tentar de novo, porque está muito correlacionado com a questão econômica, né? Exatamente, é isso que eu ia falar. E vale colocar isso também, né? Eu acho que eu e o Eric, a gente tem uma visão de economia muito parecida. Eu, por exemplo, ontem estava falando com uma amiga minha, que é minha madrinha de casamento e mora em Portugal há 7 anos, acho, né? E ela pegou e falou assim, pô, você conhece alguém de banco de investimento? Ela trabalha em banco, né? Trabalha acho que no UBS em Lisboa. Aí ela falou, você conhece alguém de banco de investimento na Suíça? Eu falei, conheço. Aí ela falou, puta, você não consegue fazer a ponte e me colocar em contato? Eu falei, claro, lógico, né? Falei, mas por quê? Ela falou, o custo de vida em Portugal, entre aluguel, preço de imóvel, subiu mais de 100%. E os salários em Portugal é uma bosta. Sim. É uma grande de uma bosta. Então, assim, ela pegou e falou, tá impraticável, cara. Tá impraticável, a distorção. E aí, se você expande isso... Bom, eu vou falar não só de olhando de fora, mas da última vez que eu morei na Europa foi de 2018 a 2020, né? E acompanho bastante ela também. Então você olha e fala, cara, a situação econômica da Europa, quando você analisa os pontos, os fundamentos econômicos, macroeconômicos de cada país individual, tá cagado. Assim, o desemprego, por exemplo, de entre 18 e 30 anos na Espanha chega a beirar os 25%, cara. Sim. O nível de endividamento dos países frente ao PIB é bizarro. Se eles ainda não tivessem mais o Banco Central Europeu injetando dinheiro ali para comprar os títulos de países periféricos, Portugal, Espanha, Itália, Grécia, cara, as moedas desse país já teriam colapsado, na minha opinião. Então eu acho que, pensa, por que eu tô falando tudo isso? Mesmo assim, os caras fazem todos os esforços para fugirem para países que ali supostamente terá uma vida um pouco melhor do que onde eles estão. Só que, cara, pensa sob o ponto de vista do país. Se 25% dos jovens em idade ativa está desempregado e chega um caminhão de gente, é normal não ser bem recebido, cara. O cara vai olhar e falar, pô, já não tem emprego para mim, tá chegando outro. É uma situação complicada, não é tão trivial, hein, meu? Faz sentido? É você ou não, Eric? Faz sentido. E eu acho que tem alguns pontos, né, que quando a gente fala, né, tipo assim, bom e ruim, né, a gente, quando a pessoa está, por exemplo, nos países, né, alguns países africanos, ou como o próprio Fábio falou, ali no Marrocos, que tem uma migração natural mais próximo ali para a própria Espanha, mas não necessariamente eles vão para a Espanha. Passagem, como, exemplo, né? Muitas vezes é passagem. Na Líbia, muitas pessoas da região da Líbia vão diretamente, querem ir para a Itália, por exemplo, ou pegam um caminho no Mar Mediterrâneo, justamente para isso. Eu acho que isso é uma coisa que ocorre, só que são níveis, nível extremo de pessoas, né? São pessoas que normalmente que entram, que são os famosos refugiados, né? Então já é outro nível de classificação de pessoas que se colocam como refugiados, e isso é uma das coisas que eu quero também conversar com vocês. Eu peguei alguns dados, né? Alguns dados e fatos diretamente aqui da própria site da União Europeia, né? Então, se vocês procurarem, nossos ouvintes aí na internet, colocarem aí, e se interessarem, né? Entre 2000 e 2015, houve uma migração, sempre tem uma entrada muito grande de pessoas, né, na Europa. Entre 2000 e 2015, houve uma entrada de mais de quase 2 milhões de pessoas dentro da Europa. E quando eu falo Europa como um continente.
vou tentar diferenciar a Europa como continente, quando a gente olha o mapa, né, a Europa como todos os países compõem, os países membros da União Europeia, né, que são 27 países, e os países membros, por exemplo, como o Bruno falou, da Espanha, da Espanha, de Portugal, são países membros da União Europeia e que, além disso, fazem parte da União Monetária, que eles têm o euro. Porque aqui na Áustria, se você vai aqui muito próximo na República Tcheca, eles não têm o euro. Eles fazem parte da União Europeia, eles fazem parte da livre circulação de pessoas, livre circulação de mercadorias, livre circulação de serviços, mas eles não têm o euro como moeda. Assim como na Hungria não tem. Como, por exemplo, lá também. Então, eu estou falando aqui no mapa, se a gente olha aqui meus vizinhos aqui, né? A Itália já tem o euro, a Alemanha já tem o euro. A Alemanha normalmente é um país muito procurado pela imigração. Eu vou até botar aqui mais alguns números, por exemplo, de 2008. Eu fiquei curioso até com isso, eu vi uma informação também que mostrava isso. Mas, cara, eu vejo a língua como uma barreira, né? Porque a França absorve muita gente da África ali, principalmente das regiões que falam francês, Congo, tem alguns outros países ali. Costa do Marfim falam francês, aí você entende como um movimento até natural, né? Tem muito angolano em Portugal e tal. Agora, o que os caras estão fazendo na Alemanha, né, meu? Porque cara, tem algumas coisas. Tem a barreira da língua, né? Mas apesar de ser uma potência econômica ali também. Assim, eu até posso, como o pessoal até da esquerda gosta de falar, né? Eu posso falar sobre isso porque eu tenho lugar de fala. Apropriação cultural. Eu tenho lugar de fala porque eu sou alemão também. Então eu posso falar que os alemães em geral são bem chatos, né? Então aí ninguém vai me pressionar de falar que eu não posso falar. Eu posso falar que eu sou alemão também. Então, no caso, eles são chatos, né? Os alemães são chatos de lidar no dia a dia. Eles têm muito mais o preciosismo de detalhes, de coisas, né, que o brasileiro, em tese, não tem. Isso, para algumas coisas de trabalho, né? Você vê a qualidade dos carros alemães, BMW, Porsche, Mercedes, né? Você vê que eles têm uma coisa muito detalhista com as coisas. Isso, para algumas coisas, é bom. Mas, para lidar com o dia a dia, às vezes, é meio chato, porque o cara tem um manual de instrução na cabeça dele. Ele acha que todo mundo tem esse manual de instrução parecido na cabeça. E é muito engraçado, porque eles interagem muito assim, através de manuais de instrução, entendeu? E assim, o austríaco é mais tranquilão nesse sentido. Entre 2000 e 2015, houve uma migração de quase 388 mil pessoas, né, para a Alemanha. Né? E olha só, isso é um fato interessante. A Rússia também tem uma grande migração de pessoas. Né? Então, quase, quando eu falei da continente europeu, a Rússia, uma parte dela é dividida na parte na Ásia, outra parte na Europa, né? Mas, em tese, ela também tem uma migração muito grande. A Turquia também tem uma migração muito grande de pessoas. Então, quando a gente olha o mapa, né, pessoas que vêm mais de áreas mais pobres, né? O Bruno falou, né, a situação aqui na União Europeia, em países europeus, ela é uma situação... eu acho que é bom a gente conseguir diferenciar, por exemplo, o sistema político, né, local, sem entrar na discussão esquerda ou direita, o centro. Eles são o sistema político aqui. O próprio Paulo Guedes fez num podcast que ele foi, eu lembro que ele pegou uma coisa sobre isso. São sistemas políticos fechados. O que significa isso? São sistemas de política. As políticas que são feitas normalmente são pensadas, né, naquela região específica, né? São políticas assim mais protecionistas. A gente viu, né, agora propriamente, né, que a França quer dificultar o acordo de livre comércio, né, entre o Mercosul e a União Europeia. Por que a França quer fazer isso? É porque a França é o maior exportador de produtos agrícolas dentro da União Europeia. Ela não quer competição. Os países não querem competição, eles se protegem através disso. Mas os aparatos, né, a União Europeia, ela é baseada em pilares do liberalismo. Então é lindo, né, porque você é baseado em pilares de liberalismo, livre circulação de pessoas, mercadorias, serviços, se você estiver dentro do clube da União Europeia. Se você não estiver se você estiver fora desse clubinho, você vai bater na burocracia, no protecionismo. Então é isso que acontece. Por isso que é interessante, eu acho que as pessoas que gostam, né, de economia, é sempre bom quando a gente traz, né, possibilita livre circulação de mercadorias e serviços. É um choque econômico, um choque de competição, e o empresário vai reclamar, é óbvio, porque ele recebe uma ajuda do Estado, de alguma coisa assim, para muitas vezes se manter, né? Na década de 90 a gente teve no Brasil a liberalização, né? Começou com Collor, né? Que começou a fazer as privatizações, Fernando Henrique, né? Que foram fazer todos os projetos de liberação que melhoraram a economia, né?
inicialmente as pessoas reclamam, mas depois elas gostam do resultado. E não é muito diferente da União Europeia. As pessoas aqui, em geral, também são assim. Elas também têm essa visão de a situação aqui eu gostaria que fosse melhor, né? Todo mundo vai reclamar. Viena, né, é a cidade com a melhor qualidade de vida do mundo, se procurar nos números estatísticos, né, procurar isso na internet. Mas os vieneses não param de reclamar da cidade de Viena. Falando, a cidade não é tão boa. Cara, eu vou te dar um exemplo disso que foi muito legal, muito além do óbvio mesmo. Eu tava indo embora de Viena pro aeroporto, aí eu peguei um taxista. Acho que eu te contei essa história já, Eric. Aí eu peguei um taxista em Viena, ele me pegou no hotel e ele tava me levando pro aeroporto e ele falou assim, pô, da onde vocês são? Eu falei, pô, do Brasil e tal. Aí ele pegou e falou assim pra mim, caralho, meu sonho é morar no Rio de Janeiro. Aí eu olhei pra ele e falei, irmão, por quê, cara? Só me explica por quê, que você tá afim de tomar uns tiros, com todo respeito aos cariocas, ao São Paulo aqui que tá um caos, a gente tava falando com ela aqui, com a Maite, agora que São Paulo tá ficando um caos. Mas brincadeiras à parte, cara, o ser humano acha que a grama do vizinho é sempre mais verde. E aí ele pegou e me deu uma explicação que eu achei, cara, muito boa. Ele pegou e falou assim, aqui tudo funciona. Então assim, se eu saio de casa às 8, eu sei que eu vou chegar às 8h03 na escola do meu filho, 8h06 eu vou estar no ponto, 8h08 eu vou ter a primeira corrida. Aí ele olhou e falou assim, cansa. Eu não tenho desafio. E eu concordo. Não tem desafio nenhum. Aí eu olhei, aquilo me deu uma chavinha, eu falei, faz todo sentido, cara. Vai pro Rio de Janeiro, você vai ter desafio pra caralho. E não tô zoando, é verdade, cara. E eu acho que o desafio... Tumulto. Eu também gosto. E o desafio nos tira da zona de conforto, né? Sim. Então, eu tava falando porque você falou, tipo, dos vienenses que também reclamam. Sim. Você vê que interessante, né, cara? Você imagina o que isso não causa no longo prazo, o cara ficar vivendo nesse ambiente... Você fica quadradinho, cara. Você fica quadradinho, assim. Se você não é um cara que se mexe, não tem um perfil mais empreendedor e tal, você fica naquela tocadinha, cara. Quadradinho. Você entra naquela... Mas, Eric, você comentou aí da França, né? Sob uma perspectiva econômica e tal. Mas é engraçado que, sob a perspectiva econômica, eles têm uma pegada aí, como você deu até um exemplo recente aí, uma pegada até mais protecionista, mais nacionalista. Mas, em relação, por exemplo, à imigração, a França é meio porta aberta, assim, né? De tipo, tá inundada lá de imigrante, uma porrada de conflito que rola em função disso. Tem até um vídeo aí que eu acho legal até a gente colocar de um líder islâmico não me lembro o país aqui, mas a gente põe o vídeo aqui e ele fala que por diversos motivos, né, por essa política de portas abertas da França, que até 2050 a França se tornará majoritariamente islâmica. E, cara, isso é muito pesado de pensar, assim, né? Porque a minha principal... E não tem nada a ver aqui. Aí o povo já vem falar que é xenofobia e o caralho. Mas, assim, eu sou contra isso porque a minha principal motivação de viajar para outros lugares é conhecer aquela cultura. Então, se eu como brasileiro vou para a Argentina e a Argentina, de repente... já virou, a maioria da Argentina já está tomada de brasileiro e a cultura ali começa a se tornar brasileiro, não tem mais atrativo para que eu viaje para aquele lugar. Então, acho que perder a cultura do lugar, do país, das pessoas, isso ser tomado durante o tempo, acaba sendo um movimento natural, sim, beleza? Mas para mim, eu vejo isso com uma certa tristeza, assim, cara. É um negócio que vai tomando um pouco lugar. E a declaração desse cara, eu achei ela bem forte, bem pesada, assim, sabe? E os franceses, muitos, né, nacionalistas, usam isso como bandeira e tal. O que eu tô querendo dizer aqui? Que do ponto de vista que às vezes convém que é econômico, eles vão e falam. Mas a pegada social ali, principalmente esses governos de esquerda lá na Europa, é muito forte. Ninguém se opõe a isso, né? Agora vem alguns movimentos na Itália, acho que na Eslováquia também teve um governo de direita que foi eleito. Polônia, Hungria. Cara. Polônia tem tem um vídeo do primeiro-ministro lá... Holanda, hein? Holanda também. Mas tem um vídeo do primeiro-ministro da Polônia que ele dá ele cita assim uns 8 indicadores que a Polônia tá, ou ela é o top, ou ela é o top 3, que ela tá bombando, e no final ele fala: tudo isso por conta da nossa rigidez na política migratória. Cara, é pesado ouvir isso, mas até que ponto isso faz sentido ou não para você? Tem algumas coisas, né? Agora que você falou sobre isso, eu vi rapidamente aqui, tem um estatista, né, que
que é um programa que eu acho que é alemão, né? Que ele bota, eu vi aqui o prognóstico, né, da população, né, no ano de 2010, né, e até 2050 na França, né? Então ele coloca aqui que grande parte da população, né, a maior parte da população é realmente cristã, né, na França, e é um país também que tem também uma grande quantidade de judeus também, né? Então, só para colocar aqui essa questão toda, né, mais ou menos 310 mil pessoas, né, na França em 2010 eram judeus e quase 5 milhões eram muçulmanos, né? Então, o prognóstico, né, segundo, né, aqui esse programa de estatística, é como se fosse no Brasil sei lá, o IBGE, mas o IBGE especificamente, você tem aqui que ele mais ou menos fica estagnada a quantidade, né, de judeus, né, e a quantidade de muçulmanos para 7 milhões e 540, né? A quantidade de cristãos ainda 30 milhões dentro da França. Obviamente que você vê que cresceu a quantidade, né, de 4 milhões para 7 milhões. O ponto, eu acho que a gente falar sobre isso, tem uma coisa que eu acho que eu vou tentar explicar para as pessoas, aí o Bruno pode me ajudar e você também, Fábio, se não ficar claro, é o seguinte: é uma armadilha. Quando eu falei aqui para atrair as pessoas no sentido de como é que funciona aqui na Áustria a questão da educação. Então, você chega, um imigrante, vai para um país, você não tem capacidade, por exemplo, eu não tenho a capacidade de mudar o sistema político e econômico que já existia. Eu coloquei, é como se fosse um reflexo, né? Eu fui no local que tem aquilo que eu estava buscando para mim. Então, você pode falar que é uma maneira egoísta e tudo mais, mas é o que eu estava buscando para mim. Eu busquei dentro do que eu tinha que eu queria de orçamento de vida, falei, o que eu ponho de qualidade que eu posso buscar e está nas minhas mãos, uma vez que eu tenho passaporte da União Europeia, que eu tenho a abertura para ir morar em um dos 27 países da União Europeia, né? Então, foi aqui que eu cheguei aqui. Mas trabalhando como consultor de investimentos, como economista, a gente começa a entender o porquê, né, de vir tanta migração, né? Por um lado, vem tantos imigrantes para cá, por quê? Porque o sistema, como o sistema social que existe aqui, é um sistema mais forte e tem uma quantidade muito grande de pessoas, existe uma promessa, tem até um economista muito bom, né, que eu acho que foi presidente até do BGE, Paulo Rabelo, se não me engano, que ele tem um livro dele chamado O Mito do Governo Grátis, né? Então, o que acontece? A conta ela tem que pagar, ela tem que ser paga por alguém. Então, se tem uma quantidade muito grande de pessoas, tem uma promessa de gastos muito grande, né, do governo, e aí, estamos falando aqui de gastos, aqui você tem um imposto de renda que pode até quase 55%, né, dependendo da faixa de renda que a pessoa for. E as pessoas têm uma promessa de receber programas sociais muito grandes. Quando a gente começa a analisar, por exemplo, a questão da aposentadoria. Então, por que eu venho fazendo, por exemplo, ajudando as pessoas a fazer a aposentadoria privada? Porque aquela história, né, que a pessoa vai começando, em 1955, que foi quando começou esse regime aqui na Áustria, né, de aposentadoria pública, né, algo oficial, mais forte, né, a ideia, a proporção era que as pessoas que estavam trabalhando, né, aqui é o nosso sistema parecido com o Brasil, né, que as pessoas que estão trabalhando, elas estão ali, o que elas estão contribuindo vai justamente, o sistema de repartição, está indo para as pessoas que estão sem trabalhar, as pessoas aposentadas. Então, a relação era mais ou menos de 5 para 1. Então, 5 pessoas que trabalhavam para uma pessoa que se aposentava. Na Áustria. Só que na Áustria. Então, isso em 1955. Em 2003, houve uma grande reforma. Por quê? E a pessoa se aposentava com aproximadamente 80% do valor, mais ou menos na média de quanto ela trabalhava na vida dela. Então, não abaixava tanto a renda dela. Beleza, tá? Estamos continuando aqui. 2003. Quando chegou em 2003, essa relação já diminuiu bastante para quase 2 para 1. Significa o quê? Que eles tiveram que fazer uma reforma e falou, pessoal, o governo não consegue bancar essa ideia mais ou menos de 80% do valor, né, da média, vamos supor, que você ganhava, né, na sua vida, não consigo bancar. Então, a gente vai fazer uma reforma que vocês vão ganhar de 40% a 60%. Então, veja só,
de 80% da promessa foi de 40% para 60% em 2003. O prognóstico é de 2050 de que essa relação cada vez mais diminua e que a quantidade de pessoas, né, que estejam trabalhando seja cada vez menor e a quantidade de pessoas que estejam aposentadas cada vez maiores, fazendo com que mais ou menos a pessoa ganhe 20% do salário dela, da vida dela, quando ela se aposentar. Então, essa ideia, essa promessa, né, do governo sempre bonzinho, do benfeitor, começa a ir por água abaixo. Por isso que as pessoas precisam fazer uma aposentadoria privada. Porque se elas não fizerem, imagina só o cara, ou a pessoa, a mulher, o homem, sei lá, que vai se aposentar com 20% do salário dela que ela ganhava na vida dela. Mas, cara, ela vai entrar na pobreza. E esse é o ponto. A pessoa vai empobrecendo. E isso que chama-se aqui na Europa o empobrecimento da população ou entrar abaixo da linha da pobreza. Não é como no Brasil, que as pessoas não têm o que comer. As pessoas vão ter o que comer. Mas elas vão cada vez mais entrando na pobreza e ficando cada vez mais numa situação de dificuldade. E o governo não tem como bancar aquilo. Sim, mas a imigração ilegal em massa, eles, cara, não estão nem olhando para aposentadoria. Isso aí é pirâmide de Maslow. Os caras estão buscando estão dando um all-in, estão buscando uma vida melhor. Assim, do ponto de vista de quem deixa o próprio país para ir para a Europa, ali, o pessoal da África, ali, majoritariamente agora no momento, muita gente do Oriente Médio também, eu acho até legítimo, embora seja ilegal, o cara tá buscando ali ou uma sobrevivência ou uma vida melhor. Esse cara não tá nem olhando para aposentadoria, Eric. O cara tá tentando, sei lá, achar um emprego, né? Mas é o governo, Fábio, as pessoas estão cada vez mais envelhecendo aqui na Europa. O governo atrai as pessoas para poder, justamente, essa pessoa contribuir com os impostos para pagar as pessoas que estão aposentadas. Atrai imigração ilegal. Imigração legal, os dois. As duas. É como se a população tá diminuindo a quantidade de pessoas que a taxa de natalidade, né, é cada vez menor e cada vez mais o saldo fica negativo no sentido de que tem menos pessoas, a população tem menos filhos e o catch, né, é justamente isso. Você atrai as pessoas, só que o problema é o seguinte, o governo atraiu as pessoas porque é interessante, porque ele precisa de mão de obra, existe... E aí é que o ponto também que eu ia falar, por que eu comecei a virar professor também nas escolas, porque não tem professor. Não tem professor. Galera, não tem professores aqui, não tem profissionais de saúde quase na Alemanha, na Áustria, não tem quase médicos, existem filas enormes para tudo. Então é por isso que se atrai. O problema é exatamente esse. Você atrai a imigração, e uma parte da atração é migração oficial, pessoas, né, que vêm com qualificação, que querem crescer, que querem aprender, só que você acaba abrindo a porta para pessoas que você não filtrou tão bem quem está entrando. E aí que vem o problema. Quando você não filtra tão bem, e aí, quando estou falando de filtrar, a gente vê países que fazem isso. O Canadá faz esse tipo de ranking, a própria Austrália faz esse tipo de ranking, o próprio Estados Unidos, né, na questão da migração legal, que eles tentam, né, tem uma migração ilegal muito grande, mas eles tentam filtrar esse tipo de coisa. E um parêntese, quando você fala filtrar, você está falando filtrar por qualificação e tal. Canadá... Qualificação ou justamente a pessoa, né, para poder não ser uma pessoa, um radical de um país. Aí começa a entrar... Aí só que entra pessoas radicais, extremistas, muçulmanos, e aí pode causar esse tipo de situação, esse problema. Não é todo mundo que vem, eu tenho muitos amigos muçulmanos aqui, assim, muitas pessoas são pessoas aqui que trabalham normais. Os radicais são minorias em todas as etnias. Sim. Mas eles entram e causam estrago, né? Os radicais. Exatamente. Aconteceu em Madrid, aconteceu em Barcelona, aconteceu em Paris, aconteceu também lá a cidade do sul da França, onde foi? Lembra que teve um atropelamento também? Foi Lyon, não sei. Sim. Foi Lyon. Nice. Foi Lyon, não sei. Mas a minoria, o cara consegue causar um estrago sozinho, independente disso. Mas o que eu ia dizer... cara consegue causar um estrago sozinho. O cara vai lá e explode um prédio. Exato. Mas o que eu queria dizer é que a Canadá e a Austrália, eles são favorecidos nesse contexto, porque, primeiro, a Austrália é uma ilha. É uma ilha, não tem como o cara pegar um barco e ir pra Austrália. É longe pra cacete. Então ele consegue fazer um filtro disso. E a Austrália tem muito foco no lance... de tipo, é um país de muito portas abertas. Eu vi um relatório que falava que 30% da população australiana hoje é de imigrante, mas
ela tem total controle de quem está lá, de quem entra. Ela escolhe quem vai entrar. Ela tem, inclusive, uma lista de profissões que está em demanda. Então, você, para virar um imigrante legal na Austrália, você tem que cumprir alguns requisitos do país, que são pontos que na Europa não consegue, porque, cara, a fronteira é relativamente aberta. E aí, tem um outro ponto também. A Austrália é longe pra caralho. Então, o cara não é tão fácil ele simplesmente sair do Marrocos e chegar na Espanha, ou sair da Líbia, entrar ali pela parte da Europa, sei lá, e chegar na Itália, esse tipo de coisa, do que o cara conseguir voar até a Austrália. Né? Então, é uma coisa do Canadá, que só faz fronteira com os Estados Unidos, que já acaba protegendo também. Exato, mais difícil também, claro. E aí, cara, assim, a pergunta é assim, como que os países deveriam lidar com isso, entendeu? Porque a gente, essa questão social, eu sei que ela é realmente muito delicada, mas se você se colocar no lugar de uma liderança de um país como a Itália, por exemplo, cara, é uma pica na tua mão. Assim, eu acho que ela é muito complicada, porque é uma questão social, uma questão que, porra, emocionalmente te dá pena. Você vê aquelas famílias cruzando nos botes e caindo no mar, morrendo. Mas, por outro lado, você também tem que ser pragmático o suficiente de entender que um país começa também a ter problemas econômicos, como o Eric estava falando do Estado, é isso que eu vou falar. Se você tem uma enxurrada de pessoas chegando, entrando no país sem qualificação e ele não consegue ser absorvido pelo mercado de trabalho. Então isso, pessoas na rua que aumenta o nível de roubo, essas pessoas vão frequentar o hospital, que é gasto público de pessoas que não pagam os impostos e aí o Estado já deteriorado, ele não vai entregar resultados suficientes, aí começa a ter fila, começa a ter, enfim, a qualidade do serviço cai. E aí você percebe que, por obra e destino de governos autoritários, centralizadores, que você vê na África, no Oriente Médio, quem paga a conta vai ser um outro país e uma outra população que nada tem a ver com isso. Então é uma situação que, sim, você fica, obviamente, comovido emocionalmente pelas famílias que tentam passar isso. Só que, por outro lado, cara, esses governos autoritários estão causando isso nesses outros países. Né? E aí eu concordo com o Eric, sob o meu ponto de vista econômico, né? Cara, o Estado ele não consegue fazer isso. Não consegue. E eu fico feliz que as pessoas estão começando a perceber e levar em consideração até aquela frase do Rothbard, né? Com certeza você sabe. O Estado é e sempre foi o maior inimigo da raça humana. Ele se faz de bonzinho, ele te dá 5, já tomou 10 de você sem você perceber, cara. Ele não tem capacidade de sustentar esse tipo de gente. E é o que ele tá falando. A população tá envelhecendo. Menos pessoas contribuindo para o sistema, mais pessoas vivendo do sistema. É uma matemática que qualquer criança da 5ª série sabe entender isso. Cada a matemática vez menos a conta fecha. E não adianta. Como eu sempre brinco, você pode gostar da cor da minha camiseta, mas 2 mais 2 é 4 para todo mundo. O sistema, ele é finito. Ele vai explodir. Paulo Guedes falava muito bem disso aqui. Ou o regime muda para capitalização, ou o sistema vai explodir. Que nos anos 60, 70, você tinha um brasileiro aposentado para 14 contribuintes. Agora você tem um brasileiro aposentado para 4 contribuintes. Daqui a alguns anos, isso aqui já se inverteu. Você tem mais gente vivendo do sistema do que contribuindo. Porque as pessoas cada vez têm menos filhos e vivem mais. Matemática, gente. Porra, não é tão difícil entender. E se você pensar também, Bruno, Fábio, as pessoas, quando vão envelhecendo cada vez mais, a capacidade delas, elas vão ficando assim, economicamente menos ativas e possíveis de ativo. Um cara com 70, 80 menos anos... produtivos. Tem que trabalhar, vamos supor, o caso assim, 2050, a pessoa se aposentou com 20% do salário que ela tinha na vida dela. E aí ela se aposentou e ela não tem filhos, ela não tem capacidade de trabalhar. O que vai acontecer? Ela vai depender da ajuda de outras pessoas para sobreviver, não para viver. Eu acho que isso que tem que ficar. E é por isso que as pessoas têm que assumir a responsabilidade. Se você tem um Estado gigantesco, um Estado que promete muita coisa, você tem que, no mínimo, tentar entender de onde que vem esse recurso. O recurso é finito, os desejos são infinitos. A gente pode querer exigir do Estado tudo que ele puder para a gente, qualidade de saúde, serviço, tudo mais, mas a gente tem que entender que não tem como você exigir tudo, porque, número 1, são burocratas que estão ali olhando para você, que estão olhando a economia, que estão olhando situações, cidades. Quanto mais um país como o Brasil, que é muito grande, é difícil você organizar tudo. Aqui também na Europa também é diferente. A questão é que na Áustria é um país menorzinho, então você acaba dividindo e acaba dando mais autonomia. Mas esse tipo essa conta ela não vai fechar. E o problema, eu acho que os políticos não são honestos com isso com as pessoas, porque
falar o que a gente está falando, o que o Bruno está falando, o que o Fábio está falando, o que eu estou falando, é uma coisa que não é politicamente bem vista e não é popular. Tudo que é impopular, o político tira aquilo até que aquilo se torne algo insustentável. E aí as pessoas percebem, realmente eu preciso fazer isso, que se tornou insustentável e precisamos reformar, porque senão fulaninho, cicraninho não vai poder comer. É aí que eu vou te fazer a pergunta. Então você tocou num ponto que eu ia chegar nessa pergunta para você. Cara, como você falou no começo, eu estava na Argentina acompanhando lá os 2 turnos da eleição do Milei. E temos aí o primeiro, já vou fazer o link com a Europa, tá? Temos aí o primeiro presidente liberal libertário eleito na história do planeta Terra. Com 56% dos votos, que foi uma lavada, derrotando um kirchnerismo que acabou com a Argentina nos últimos anos. Inclusive o mais votado da história na Argentina. Inclusive o mais votado, com 14 milhões de votos, mais votado na história da Argentina. E eu vindo ali, cara, foi super emocionante o que eu vivi. Eu peguei um pai, cara, falando pro filho de 8 anos, pegava no ombro dele, assim, o pai chorando, e falava: filho, caiu o muro de Berlim em Buenos Aires, a gente não vai ter que ir embora da Argentina. Pô, é forte, né? É forte ouvir isso, cara. E aí eu vou fazer esse link com você. Como as pessoas estão dando conta que o Estado realmente engana você pra caralho a tua vida inteira e não vai entregar porque é uma matemática e não consegue entregar, como a gente acabou de falar aqui, a gente tá vendo um surgimento de uma direita em vários países da Europa. E a esquerda, ela é muito linda nas suas ideias mentirosas, só que tem um problema: as ideias não param em pé. Se elas parassem em pé, elas seriam lindas, maravilhosas. Na prática, nada para em pé no médio e no longo prazo, porque alguém tem que sustentar essas ideias. Quando as pessoas param de ter dinheiro de sustentá-las, ela morre. Simples assim. Então, você vê esse pêndulo voltando para o equilíbrio, assim como na Argentina. Na Europa também, governos sendo eleitos em países historicamente, digamos, mais social-democratas, para não dizer socialistas, como, por exemplo, a Holanda, né? No Canadá, tá surgindo um cara para ser oponente do Trudeau agora, com um discurso bastante duro também. Incrível, vale a pena acompanhar o cara. Então, será que o pêndulo não começa a se equilibrar novamente? Só que o ser humano sempre espera chegar na beira do abismo, ou na Argentina, depois de ter despencado do abismo, para trazer o pêndulo de volta? Eu acho que o pêndulo tá voltando a se equilibrar, cara. Cara, e só para adicionar aí também, quando você fala de pêndulo, os números aqui, a estatística corrobora com o que você está falando, porque tem uma pesquisa aqui no Statista também, que diz que quais são os países na Europa que têm um sentimento mais anti-imigrante, né? Que aí a pergunta feita é: tem muito imigrante vivendo aqui. Isso aqui não parece mais a minha casa. Eles colocam essa pergunta e o cara vota sim ou não. E a Itália, cara, é o país que atingiu 52% das pessoas concordaram com essa frase. E justamente na Itália, no ano passado, a Milone, né? Giorgina. Sempre penso milanesa, mas a Milone foi eleita. E aí vai em linha com o que o Eric falou. Quando o negócio, cara, o balde começa a encher... Foi eleita na Holanda, cara. A Holanda tá destruindo derrama... propriedade privada dos agricultores, cara. Então. Ela foi eleita na Holanda infelizmente agora. tem que chegar no extremo, como chegou na Argentina, para que realmente o pêndulo comece a pender para o outro lado. E aí, na sequência, o próximo país com 47%, sabe qual é? A França, que teve uma eleição super apertada da última vez. Super. Christine Le Pen vem ganhando espaço, eleição após eleição, né, cara? No ranking, é Itália, França, Alemanha e Espanha. Os 4 países que a população mais concorda com essa frase, de que tem tanto imigrante aqui que isso aqui já não parece mais a minha casa. Deixa eu ver. Interessante isso aí. Exato, a pergunta é essa, mais do pêndulo para você. Em relação a se vai se reequilibrar ou se realmente Se já está se reequilibrando, né? Se já está abrindo a porta, digamos, da busca por esse reequilíbrio. Assim, quando a gente fala, né, de partidos políticos, eu tenho muito cuidado para falar isso, porque o próprio né, convidado, né, Bruno, que você teve sobre história, sobre se o Brasil, o regime brasileiro, o regime militar foi um governo de direita ou esquerda. Marcelo Andrade. Marcelo Andrade, baita ensinamento. A aula e o papo de vocês, né, eu ouvi ontem até. Quando a gente fala de tipo, direita e esquerda, é um pouco...
são os espectros políticos são diferentes, né? Tipo, como você falar de o que é republicano democrata no Brasil, a ideia de esquerda e direita deles, né, que mais conservador, como ele falou, né? Conservador, que seria os republicanos, os democratas seria os liberais, no caso. Aqui é um pouco diferente, no Brasil é diferente esses espectros políticos, né? Sim. Aqui na Europa, quando a gente está falando e eu vou fazer como se fosse um resumo do que seria, e obviamente eu não vou estar respeitando algumas diferenças, mas quando a gente fala de sistema, por exemplo, de centro-direita, direita radical e extrema-direita, por exemplo, que seriam esses espectros assim, maiores, quando a gente está falando mais de direita, de extrema-direita, a gente está falando de ideias um pouco mais, tipo, acabar, por exemplo, com a União Europeia, né? Acabar, por exemplo, com pilares liberais. Então, por que os partidos mais, assim, existem vários partidos de direita. Aqui na Áustria, por exemplo, você tem um partido mais de direita, no extrema-direita, que é o FPÖ, que é o Freie Partei Österreich, que seriam na Alemanha o AfD, por exemplo, que é um partido que ele quer acabar, por exemplo, com qualquer tipo de imigração que exista, a boa ou a ruim, né? Então, a gente tem que, como a gente falou hoje, diferenciar o que é a necessidade econômica, pessoas que querem trabalhar, pessoas que têm, né, a certificação, pessoas que querem trabalhar, tudo, e as pessoas que vão para usurpir, né, do sistema que existe, querem usurpar, né, do sistema que existe. E esse é um sistema diferente. E, por exemplo, no caso aqui da Áustria, os partidos mais de extrema-direita, eles vêm com um discurso, eles já tiveram no poder, por exemplo, junto com tipo um PMDB, que é o ÖVP aqui, que é o partido aqui da Alemanha, que é a CDU na Alemanha, que era o partido da Angela Merkel, por exemplo, que é um partido que pega as pautas. Por que a Angela Merkel ficou tanto tempo no poder? Porque ela pegava as pautas dos partidos mais que entravam em conflito com ela e falava que era dela a pauta e meio que colocava a maneira como ela queria. Então ela meio que diminuía um pouco aquilo e sabia lidar com forças políticas dissidentes. Na Áustria, o partido mais de extrema-direita é um partido que tem essa questão da imigração, mas esse é um tema de imigração que já está entrando em outros partidos normais, porque as pessoas percebem que há um problema, existe alguns tipos de problema, mas também não é tão caricato, muitas vezes, como se fala muito de partidos assim, de muito mais extrema, não vou falar de esquerda ou direita, mas de partidos mais extremistas, né? Mais radicais, tanto de um lado quanto do outro. Então, esses partidos, eles querem acabar com a União Europeia, eles querem falar aquilo tudo. É igual propriamente que aconteceu no Reino Unido, né? Que acabou-se a União Europeia e logo, fizeram uma estatística, né? E logo a coisa que foi mais perguntada no Google no dia seguinte, quando acabou a União Europeia, era: para que serve a União Europeia, né? Então, e a União Europeia, ela tem coisas difíceis para os países, porque ela, às vezes, ela toma poderes, né, supranacionais, né, porque ela é um órgão que é supranacional dentro dos países e acaba tirando algumas autonomias dos países, né? Isso é uma coisa que é um fato. No entanto, tem coisas muito boas e tem que se pesar isso tudo, né? E assim, a pergunta que você me fez talvez seja difícil de responder propriamente, porque a própria Giorgina, né, lá da Itália, ela foi uma coalizão de vários partidos, inclusive do Berlusconi, né, que faleceu há pouco tempo e também é um cara, tipo assim, que é duvidoso em algumas coisas. Então, assim, a gente tem que analisar, eu acho que nesse sentido, cada país, na pauta do que ele está falando, e do que realmente está se colocando, porque eu sempre sou uma pessoa, o Bruno também nesse sentido, eu acho que o Fábio também, que todo político vem com um discurso para seduzir as pessoas. E é isso que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Essa sedução, qual é o objetivo dele? É se perpetuar no poder, né? Falando um discurso específico, né? Porque os extremos, eles se conversam muito, né? O extremismo esquerdo e o extremismo da direita também, eles têm coisas muito parecidas, né? E esse que é o problema. Quando a gente falou, o professor você trouxe, ele estava falando a questão, né, próprio do fascismo, né? Que o fascismo tem uma coisa muito mais fechada, muito mais parecido com o que é um socialismo, o que é ele não propõe liberdade econômica. E o nacional-socialismo, que é o nazismo alemão,
basicamente a própria ideia que existia da União Soviética, só que ao invés de ser algo para exportar, né, para outros países, era uma ideia germânica, alemã, do que seria um socialismo, para ficar entre eles, para que se controlasse, né, a questão toda econômica, política, através de propaganda e tudo mais. Então, é aquilo tudo. Então, assim, eu vou ser sincero, eu tenho muito pé atrás em relação a discursos políticos em geral, porque o próprio Milei, que é um cara que traz, né, esperança e tudo mais, a gente tem que ver o que ele vai propor, né? O que ele vai trazer propriamente em prática, né? Porque, por enquanto, em prática, a gente não tem muita coisa. A própria dolarização, inicialmente, que ele havia falado, em tese, ele andou para trás um pouco, né? Então, assim, a gente tem que ver, e eu sou muito assim, né? Eu procuro ver o que está sendo feito do que propriamente chegar e falar, né? Porque a gente pode aqui, né, fazer ter prognósticos, né, específicos, né? Mas eu tenho muito pé atrás em relação eu acho que tem a ver com as nossas origens, assim, mais assim, anarcocapitalistas, ou de ver um pouco esse tipo de coisa, porque a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu tenho, sabe aquele pezinho atrás? Mas eu entendo a preocupação, eu entendo também que é necessário a gente também se fazer alianças com políticos, né? A aliança é importante, né? E isso é uma coisa assim que eu acho que a gente vai ver na prática. Agora o próprio governo, né? O próprio governo do Lula está fazendo, ele tenta falar que é sustentável, né? Proteger a Amazonas, mas do outro lado entra na OPEP+, e a própria Petrobras vai abrir uma própria filial nas Arábias. Então, assim, sabe aquela coisa assim meio... Eu acho que existe uma ideia mais geral que os políticos, em tese, têm que entender que crescimento econômico é importante. Nenhum Estado deve ser inchado e a inflação só gera desequilíbrio nas contas públicas e desequilíbrios econômicos. E quem paga por isso são as pessoas mais desfavorecidas. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado. Eu acho que cada vez mais há um entendimento maior desse tipo de coisa. E todas as revoluções que existiram na humanidade, sem exceção, ocorreram por motivos econômicos, né? E as pessoas sentem quando não se cuida da economia. E as pessoas têm que cuidar da economia para cada vez mais propor liberdade, né, das pessoas, né? Liberdade econômica, liberdade dos cidadãos também, para eles poderem serem empresários, serem empreendedores, né? Para que justamente possa abrir um caminho, né? Mas o que eu acho que a minha mensagem, assim, né, eu não sei como é que está na questão do horário, a minha mensagem é a seguinte: procurem entender, procurem as pessoas, trazer as ferramentas para você abrir os seus caminhos, para que você possa justamente procure conhecimento, procure estudar, né, procure ver, talvez, viajar, né, se a pessoa não tem um orçamento muito grande, viagens mais baratas, viagens dentro do Brasil, conversar com pessoas de outros níveis sociais, por exemplo, porque isso só engrandece você e você vai cada vez mais entender que a promessa de políticos em gerais é algo que tenta justamente dividir as pessoas, né, número 1, e número 2, e que as pessoas, quando elas se entendem, né, elas conseguem ir mais longe do que quando elas estão propriamente paradas pelo aparato público ou paradas por políticos. Essa é a minha opinião, né? Cara, eu concordo 100% com você. Concordo 100%. E ela... Quanto mais pessoas estiverem funcionando do aparato público e esses políticos estiverem lá dominando o aparato público, mais votos eles têm, porque eles têm mais pessoas que ele precisa distribuir a pouca migalha que ele tem, e essas pessoas precisam deles para comer. Então essas pessoas, mesmo que emocionalmente elas saibam que estão acreditando ou defendendo pessoas imorais, antiéticas, completamente erradas, por outro lado ela fala, cara, mas é o único cara que me dá um pedaço de pãozinho. E o pedaço de pãozinho é o mínimo que eles precisam fazer para te manter vivo, para poder continuar votando nele. Porque eles também não querem te encher a pança. Eles querem minimamente te manter vivo para ele ser o único que ele pode esperar. Então é perverso, cara. Isso tudo é perverso demais. Mas eu acho que no fundo você acabou concordando com essa parte do pêndulo que acaba mais cedo ou mais tarde voltando, né? No fundo, no frigir dos ovos, eu acho que as pessoas veem que a economia é importante, né? E que as promessas começam a se esvaziar, né? E seja um estado como a Áustria, seja a cidade de Viena com a melhor qualidade de vida do mundo, a conta chega.
e a conta chega através de aumento dos impostos, aumento da inflação, e as pessoas estão aqui vivendo isso, aumento da inflação, aumento dos impostos, estão vivendo o que é taxa de juros alta, algo que a gente já conhece no Brasil. Elas começam a sentir isso e estão se incomodando. E isso está gerando... vai gerar mudanças, eu acho que em geral, como você falou, na Europa como um todo, políticos, né? Eu acho que a Europa começa a entrar numa visão tipo assim, cara, essa ideia do governo mito grátis, essa ideia de que as coisas vão funcionar sempre, por seja motivo qual for, pela entrada de imigrantes, pelo aumento da inflação, pelo aumento do preço, pela justificativa de eu não me encontrar aqui, não me entender mais, eu vou querer ir embora. Eu conheci um cara, eu fui na Bulgária ano passado, no final do ano, conheci um alemão que montou várias, ele se aposentou na Alemanha, ele falou que o dinheiro dele não pagava muitas coisas, né? E aí ele se aposentou e aí ele comprou vários imóveis na Bulgária, em Varna, que é uma cidade próxima do Mar Negro, né? E aí ele começou a empreender lá e falou, adoro fazer isso, eu empreendo, não quero ter nada com o governo alemão, quero empreender aqui o senhor, entendeu? Mas é a vida. É isso, cara. Eu acho que talvez essa mudança ela seja mais profunda do que as outras, porque é bem claro assim, né? Eu acho que aquela coisa de tempos difíceis criam pessoas fortes, né? Aquele ciclo que a gente conhece. É mais ou menos isso. O Estado, ele cria riquezas na época do liberalismo, ele queima logo depois prometendo coisas, quando o dinheiro acaba, você vê esse pêndulo voltando, né? E eu acho que tem uma diferença muito grande agora. As pessoas têm um celular e uma internet na mão que conseguem ter acesso a mais informação, conhecer mais coisas, questionar, interagir com pessoas que pensam diferentes. Isso abre a cabeça das pessoas, independente de qual seja a opinião dela final, né? Então eu acho que a Europa, na minha opinião, vai passar por uma mudança interessante daqui a alguns anos, cara. Mas é isso. E possível empobrecimento, né, Bruno? E possível empobrecimento. Que já está maior do que estava antes, né? Já está maior do que estava nos anos anteriores, né? Você vê diminuição de estado de bem-estar social de vários países, Suíça, a própria Áustria. Então é isso. As pessoas com uma situação econômica pior não aguentam mais pagar impostos para sustentar um estado cada vez maior. E aí a bomba estoura. Levando a mais migrações, né, em movimentos entre as pessoas. É isso. Acho que é isso, cara. Estamos no nosso tempo aqui. É isso. Mas acho que foi super produtivo. As ideias do Eric são sempre boas, cara. Eu gosto muito do bate-papo com ele. Bairrista aí, que você é economista. Bairrista de economia. Tô defendendo a classe. Vamos formar um sindicato, cara. Nossa cara. Obrigado aí, Eric. Sei que você não tá conseguindo ver a gente hoje, né? Então você... Tá no escuro. Você perdeu aqui, meu. O Bruno foi cortar o cabelo aqui, o cara fez uma cagada, ele raspou a cabeça. Você não tá vendo aí, mas a gente mandou uma foto. Obrigado aí pela presença, viu, meu? Obrigado a vocês aí. Eu gosto muito de falar com vocês. Eu acho que a gente tem acho que a gente consegue ter um respeito muito grande quando a gente conversa, quando a gente fala. Eu acompanho o trabalho, né, dos dois, né? Tanto, né, o trabalho do Fábio, que é divulgado, né, no Brasil Paralelo, do Bruno também, que não tá, Bruno não para, né? Eu acho que devia ser o canal do Bruno, né? O Bruno não para, devia ser. Porra, bom slogan, cara. Bom. Eu tô à busca de um jargão faz tempo, gostei dessa. Tem que pagar direitos autorais a você ou não? Mas se deixaram publicado aqui, não. Agora quando eu quiser te executar, tá gravado. É verdade. E quando a gente, quem sabe outros projetos a gente pode fazer juntos, né? Eu estou sempre à disposição aqui. E é isso, contar um pouco mais sobre isso. E eu acho que essa troca é sempre muito legal com vocês. Eu gosto bastante. E é isso aí. Tamo junto aí. Uma pena essa faixa aí do Flusão, né? Mas o Flusão não faz mal a ninguém, tá tudo bem. Parabéns pela Libertadores. Não faz mal aos argentinos, né? Bom ponto. Beleza. Eric, sempre prazer estar com você e falar com você, cara. Obrigado, viu? Bom dia aí, curte o friozinho, que aqui em São Paulo tá um inferno. Valeu, mestre. Valeu, tchau. Valeu, um abraço. Tchau. Valeu. Bom final de semana pra você. Igualmente. Bom, você que assistiu aí, se quiser deixar o like, se inscrever no canal e encaminhar isso para alguém que você acha que possa gostar do conteúdo, faça. E muito obrigado. É isso? Até a próxima. Semana que vem estamos de volta. Semana que vem aqui nesse mesmo canal estaremos de volta com mais um episódio do Além do Óbvio. Um abraço. Valeu, Eric. Abraço, cara. Obrigado. Valeu, pessoal. Grande abraço. Valeu. Tchau.